Isso, a gente conversa agora com a nossa repórter, Marília Ribeiro. Marília, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, muito obrigada. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis nessa sexta-feira. Pois é, ontem nós tivemos mais uma audiência da CPMI que investiga as fraudes do INSS. Ela foi dividida em dois momentos, Neila. O primeiro foi com a votação de alguns requerimentos. Entre esses requerimentos, nós tivemos aí a aprovação do requerimento que solicita, onde os parlamentares solicitam ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, acesso a uma lista que pode conter nome de parlamentares que estejam envolvidos naquela operação que foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral em abril deste ano, onde foi revelada essa fraude nos benefícios de aposentados e de pensionistas do INSS, fraude essa que já estava sendo divulgada aqui pelo portal Metrópolis. Neila, entre esses requerimentos, além dessa listagem, também tivemos a aprovação do convite para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, poder comparecer à CPMI. Também tivemos aí a aprovação para que Jorge Messias, advogado-geral da União, também possa comparecer. Além desses nomes ligados ao presidente Lula, tivemos aí Bruno Bianco, que foi secretário da Previdência Social do Ministério da Economia durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neila, depois dessa votação de requerimentos, então começou a oitiva. A princípio seriam ouvidos 4 pessoas ligadas ao careca do INSS. Tânia Carvalho, sua esposa, 2 sócios, o Rubens Oliveira e também o Milton Almeida, além do advogado Nelson Williams. Ele foi o primeiro a ser ouvido. Logo ali no começo da sessão, nós tivemos uma fala de Nelson Williams, onde ele pediu respeito dos parlamentares e, em seguida, o presidente da comissão, Carlos Viana, e também o relator da CPMI, eles começaram a fazer alguns questionamentos. Entre eles, eles perguntaram por que Nelson Williams compareceu à Polícia Federal logo após a operação que foi deflagrada em abril. Ele respondeu o seguinte: não tenho nada a ver com isso a operação, e essa foi a resposta para algumas das perguntas que foram feitas pelos deputados e também pelos senadores. Em seguida, Nelson Williams então ficou em silêncio, e essa prerrogativa que ele conseguiu para poder ficar em silêncio foi devido a um pedido lá no Supremo Tribunal Federal, onde ele pediu um habeas corpus para poder não responder às perguntas dos parlamentares. Com esse habeas corpus concedido, então ele ficou em silêncio durante toda a boa parte ali da oitiva, Neila. Essas outras pessoas, elas devem ser ouvidas aí ao longo dos próximos dias, só que bem no comecinho da sessão, Carlos Viana, o presidente da CPMI, ele tentou ali conversar com os parlamentares dizendo que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal que possa reconsiderar que a CPMI venha ouvir o careca do INSS. A gente lembra que o careca do INSS, ele foi preso alguns dias atrás, aí numa operação da Polícia Federal. Além dele, também foi preso o empresário Maurício Camisotti. E com isso, a oitiva que estava marcada para acontecer na semana passada com o careca do INSS, ela acabou sendo cancelada. Isso porque o ministro André Mendonça, que é o relator da ação dessas fraudes do INSS, concedeu ao Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que ele pudesse optar em comparecer ou não à CPMI. A princípio, ele tinha confirmado que iria sim à CPMI, porém, poucas horas antes dessa oitiva iniciar, a sua defesa encaminhou aos parlamentares que fazem parte do colegiado que ele não iria mais comparecer. Então agora, os parlamentares eles vão tentar negociar com o Supremo Tribunal Federal essa liberação. Caso não consigam, eles vão tentar, então, ir até a Superintendência da Polícia Federal para poder ouvir
o Careca do INSS, que é considerado aí uma peça-chave nessa articulação dessas fraudes envolvendo os benefícios de aposentados e de pensionistas. Além disso, Neila, dessa parte que aconteceu lá na CPMI nesta quinta-feira, nós também tivemos algumas discussões entre os parlamentares, como, por exemplo, a senadora Elisiane Gama, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro. Ela chegou ali a ter uma breve discussão com Alfredo Gaspar, relator da CPMI, onde ela pediu respeito e chegou até a chamá-lo de Tigrão, isso considerando a forma com que ele estava falando com as mulheres lá na CPMI. Outro momento ali que nós tivemos de mais caloroso entre os parlamentares foi uma breve discussão entre o deputado Paulo Pimenta, que foi ministro das Comunicações do governo Lula, junto com a deputada federal Bia Kicis. Agora a gente vai precisar acompanhar, Neila, esses próximos dias. Sessões na CPMI estão acontecendo na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, e na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que o custo dessa CPMI está girando em torno aí de R$200 mil, e a previsão é que ela seja finalizada no começo de 2026. Mas logo em que ela começou os seus trabalhos, os parlamentares que fazem parte do colegiado afirmaram que ela poderia encerrar agora no mês de dezembro, até o finalzinho de 2025, Neila. Para quem não está entendendo, Marília, o histórico aí do Careca do INSS e por que ele acabou conseguindo esse habeas corpus, o Careca do INSS ele iria mesmo falar na CPMI e essa convocação havia sido feita antes mesmo dele ser preso. Só que ele foi preso, ou seja, até então não sabiam se ele ia mesmo falar ou não. Ele havia decidido que iria falar no domingo, se eu não me engano, ou na própria segunda-feira, e acabou depois desistindo. Lembrando que agora o caso está no Supremo Tribunal Federal e é uma operação da Polícia Federal em investigação da Polícia do Supremo Tribunal Federal também. O relator do caso é o ministro André Mendonça, que é uma das pessoas que vem dando os habeas corpus para que as testemunhas ou os convocados não falem lá na CPMI do Congresso Nacional.